Bem-vindos ao episódio 4 da série As 5 Solas do Cristianismo. E hoje a gente vai falar do coração do Evangelho, sola gratia, ou somente a graça. Sabe aquela frase, né? Deus ajuda quem se ajuda. A gente ouve tanto que, olha, parece até que tá na Bíblia. Soa como algo bom, motivacional, tipo um empurrãozinho para quem já tá na luta. Mas a pergunta que muda tudo é: será que isso é mesmo o Evangelho? Porque se for, a gente está falando de um Deus que, no fundo, só dá um reforço para quem já está de pé, um apoio para quem já tem algum mérito, e não de um salvador para quem está de fato perdido. É que quando a gente encara a fé como, sei lá, uma avaliação de desempenho, um currículo espiritual, só existem dois caminhos possíveis. De um lado, o orgulho. Quando a gente acha que está indo bem, a gente se compara, se justifica, fica duro com os outros. E do outro lado, o desespero. Porque quando a gente percebe que inevitavelmente vai falhar em manter o padrão, o que sobra é culpa sem cura, um cansaço sem fim e um medo que não dá paz. E é exatamente aqui que o evangelho vira tudo de cabeça para baixo. A ideia do sola gratia existe para nos dizer que a mensagem cristã não é uma escada que a gente precisa escalar com o nosso próprio esforço para chegar em Deus. Não, é um resgate. É Deus descendo até nós, na nossa condição de total incapacidade. A iniciativa é toda dele. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que quer dizer, na prática, sola gratia? Significa que a salvação, do começo ao fim, é 100% obra de Deus. Não é um acordo meio a meio. Não é Deus faz a parte dele e eu faço a minha. É um presente, não um salário. É uma obra totalmente divina e não uma recompensa por bom comportamento. Agora, o ponto crucial é este. Por que a graça precisa ser 100% de Deus? É porque o diagnóstico que a Bíblia faz da nossa condição é muito mais radical do que a gente imagina. A Bíblia não diz que a gente estava espiritualmente cansado ou doente, não. O livro de Efésios, lá no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. E essa imagem ilustra a necessidade da graça de um jeito brilhante. Pensa bem, uma pessoa cansada ou doente ainda pode colaborar com o tratamento, pode tomar o remédio, seguir as instruções, mas uma pessoa morta não pode fazer absolutamente nada para contribuir com a própria ressurreição. Ela precisa de um ato de poder totalmente externo que traga vida. A salvação não é uma reforma, gente, é uma ressurreição. E essa passagem de Efésios é a mais clara possível sobre isso. Olha só a lógica. A salvação é um presente de Deus, não vem das obras e tem um propósito muito claro, para que ninguém se glorie. A graça, por definição, exclui qualquer possibilidade da gente se vangloriar, de bater no peito e dizer eu consegui. Agora, o que é bem interessante aqui é como o apóstolo Paulo mostra que graça e obras são mutuamente excludentes, como o fundamento da salvação. É tipo óleo e água, sabe? Se a gente tenta misturar, um anula o outro. Se a base da nossa aceitação por Deus é a graça, então não pode ser por obras. E se for por obras? Bom, aí a graça deixa de ser graça, vira pagamento. E essa ideia continua por toda a Escritura. Tito 3, versículo 5 é simplesmente devastador para o nosso orgulho religioso. Diz que Deus nos salvou não por causa das obras de justiça que fizemos. Ou seja, nem mesmo as nossas melhores ações, nossos atos mais corretos, são a causa da salvação. A causa é uma só, a misericórdia de Deus. Mas e as boas obras? Então, qual o lugar delas? A Bíblia coloca tudo na ordem certinha. A graça é a causa, a fé é o meio pelo qual a gente recebe, a salvação é o presente. E as boas obras? Elas são o fruto inevitável. As obras não são a raiz que nos salvam, mas o fruto que mostra que fomos salvos. Elas não compram a salvação, elas comprovam a transformação. Visualmente, é isso aqui. Simples e direto. Não tem espaço para negociação. Não existe uma porcentagem de esforço humano que completa a obra. A salvação é uma obra unilateral da graça de Deus. Do primeiro chamado, passando pela regeneração do coração, até a nossa perseverança final, tudo, absolutamente tudo é sustentado pela graça. E aqui a gente precisa corrigir uma caricatura muito perigosa, a tal da graça barata. Sola gratia não é uma licença para pecar. Tipo, já que é de graça, tanto faz como eu vivo. Pelo contrário, o mesmo livro de Tito, no capítulo 2, diz que a graça que nos salva também nos educa a renunciar à impiedade e a viver de modo justo e piedoso. A graça não só perdoa, ela transforma. E quando essa verdade se enraiza no coração, ela produz frutos maravilhosos. Uma humildade genuína, porque a gente sabe que não merece nada,
uma segurança duradoura, porque a nossa esperança não está no nosso desempenho, mas na fidelidade de Deus. Uma gratidão profunda que vira o motor da nossa obediência e um desejo sincero por santidade, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. No fim das contas, sola gratia é a cura para o nosso ego religioso. Ela tira o eu do trono do coração e coloca Deus de volta no centro da adoração e de toda a vida. É o fim do orgulho, o fim do desespero e o começo da verdadeira adoração, onde toda a glória é somente para Ele. No episódio 5, vem a pergunta prática. Se é de graça, como a gente recebe isso? Sola fide, somente a fé.